Muito bom dia, sejam bem-vindos à 5ª Cimeira do Turismo Português. Obrigada pela vossa presença e obrigada também à Confederação do Turismo de Portugal pelo convite que me fez para moderar estas web conferences. Este é talvez o ano em que debater o turismo e a sua relevância na economia de Portugal é absolutamente fundamental. E por isso esta cimeira, apesar das contingências do distanciamento social que a Covid nos impôs, não podia deixar de realizar-se em modos diferentes, é certo, estamos aqui separados, mas sempre com a mesma pretensão, que é informar, explicar, acrescentar informação e ouvir quem pode ajudar à mudança e ao futuro do turismo em Portugal. A cimeira vai ter 3 web conferences. A primeira hoje é dedicada ao tema O Mundo em Tempos de Pandemia. A segunda está prevista para dia 14, a terceira para dia 22 e no dia 28 de setembro haverá um evento a realizar na Fundação Carlos de Gulbenkian para assinalar o Dia Mundial do Turismo. Estas web conferences têm a duração de 30 minutos e vão obedecer a um formato que se pretende que seja coloquial e fluido, ou seja, em cada uma destas 3 conferências, o Dr. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, vai ter um convidado com quem vai conversar para que seja possível percebermos para cada um dos temas as preocupações que existem parte a parte e também os caminhos a seguir. O convidado desta primeira web conference é o Dr. Paulo Portas, que dispensa apresentações, mas ainda assim dizer que é jurista, foi um dos fundadores do Jornal Independente, antigo líder do CDS-PP, foi vice-primeiro-ministro com a responsabilidade pela coordenação económica no governo de coligação PSD-CDS-PP e ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, à data responsável pela criação dos polémicos vistos Gold, mas também pela transformação das embaixadas em centros de negócio no âmbito da diplomacia económica. Foi também Ministro de Estado da Defesa Nacional e Assuntos no Mar, do governo de Durão Barroso, e desde que deixou o governo tem-se dedicado à consultadoria, a dar aulas, à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, onde é vice-presidente, e a fazer comentários semanais na TVI. É sobretudo neste espaço que tem analisado a problemática da Covid-19, do ponto de vista da saúde e dos impactos da economia, nomeadamente no turismo. Eu penso que já é possível, nesta altura, mostrar os nossos 2 intervenientes neste primeiro painel, o Dr. Francisco Calheiros e o Dr. Paulo Portas, mas antes de passar a palavra aos 2, eu gostava de deixar ficar aqui algumas pistas para a conversa com o nosso primeiro convidado destas conferências, aproveitando sobretudo a sua visão de mundo, que é fundamental. Ora, o tema proposto, o mundo em tempos de pandemia, é vasto, compreende vários aspectos, tanto do ponto de vista da saúde como dos impactos económicos, mas eu vou dizer uma coisa que é quase óbvia, é que o mundo neste momento está a combater uma pandemia. E isto parece óbvio, mas é a realidade e muitas vezes na voracidade dos dias esquecemos disto. E a questão é se estamos a fazê-lo bem e se aquilo que estamos a fazer estamos a comunicar bem. E esta é a primeira pista que eu gostava de deixar. Vale a pena lembrar que morreram até ao momento 880 mil pessoas em todo o mundo por Covid-19 e no total foram diagnosticados 27 milhões de casos. Em muitos países, como na vizinha Espanha, já se começa a falar de uma segunda vaga desta pandemia. O segundo aspecto é que a confiança continua a ser o motor do crescimento económico, mas a confiança é agora também sinónimo de segurança. E a União Europeia, como sabemos, entrou em recessão económica e diz-se que para evitar o pior e conseguir a retoma, precisamos de uma vacina no primeiro trimestre de 2021. Terceiro aspecto, o turismo foi um dos setores mais afetados, os destinos estão a competir entre si e o consumo está a mudar. Deixo também ficar este número. Em Portugal, as receitas do turismo atingiram no primeiro semestre deste ano 3,4 bilhões de euros, valor que representa um decréscimo de 54,4% em comparação com o período homólogo de 2019. E pergunta-se, 2001 significa que vai ser retomada a trajetória do crescimento ou não? O último aspecto, antes de passar a palavra,
referir que há uma nova ordem mundial a nascer. A pandemia está a acontecer, como o Dr. Paulo Portas costuma dizer, no território da globalização, e isto significa que é preciso conhecermos qual é que vai ser a alternativa. Vamos ter aqui afinidades entre as democracias, vamos ter cadeias de fornecimento alternativas, são também pistas que deixo ficar para esta conversa que prossegue agora com o Dr. Francisco Calheiros e o Dr. Paulo Portas, com base nos seus conhecimentos e também naquilo que tem sido a experiência avassaladora destes últimos meses, Dr. Calheiros. Muito obrigado, Rosário. Bom dia, Rosário. Bom dia, Dr. Paulo Portas. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito este convite para a nossa primeira web conference, que precede 13 web conferences, como a Rosário já disse, e que tem o seu corolário do Dia Mundial do Turismo no próximo dia 28 de setembro. E, de facto, estamos a falar numa altura extremamente oportuna. Aliás, depois das notícias saídas ontem, do fim de semana, do aumento enorme da pandemia em Espanha, e, como já se disse aqui, estamos a falar de uma pandemia completamente global, que não escolheu ninguém, atacou todos, e eu diria que o turismo só é mais prejudicado, mais atacado que os outros, porque o turismo tem uma palavra de ordem, que é deslocalização, ou seja, é fundamental que as pessoas se movimentem. E nesta pandemia tudo o que se pretende é que as pessoas não se movimentem. E nesse sentido, eu diria, são dois dados que para mim são perfeitamente elucidativos, que é os números de abril e de maio, em que o turismo em Portugal baixou 95%. Ora, eu penso que quem nos está a ouvir tem muito mais interesse em ouvir o Dr. Paulo Portas do que a mim, e, portanto, Dr. Paulo Portas, eu nesta fase, e face à experiência e todos aqueles comentários que todos temos visto e gostado da TVI, perguntava-lhe o seguinte, dando aqui de alguma maneira as minhas opiniões. Por um lado, como é que irá ser a evolução desta pandemia em termos de impacto, quer na saúde pública, quer na economia, e eu diria desde já que tudo o que nós estávamos à espera, penso que foi ultrapassado. Ainda ontem tivemos uma reunião de direção, e portanto muito fresca, onde estão representados vários importantes stakeholders, e ninguém estava minimamente motivado, não com o que já passou, mas sobretudo com o que é que aí vem. Ou seja, das companhias aéreas, passando por aeroportos, hotelaria, agências de viagens e restauração, todas as indicações que temos são más. Ou seja, ainda estamos muito longe de poder ver o fim desta pandemia. Segunda questão, qual é o seu entendimento no que diz respeito, nomeadamente, a alterações de viagens? Há teses que vão haver grandes alterações de viagens. Eu, desde já, diria que nos dois grandes blocos, o corporate e o lazer, eu diria que em termos de corporate, hoje em dia, habituámos um pouco a usar o que estamos a fazer, esta webinar, o Zoom, o Microsoft Teams passou a fazer parte do nosso dia-a-dia, mas nada substitui uma reunião presencial. E, portanto, acho que vamos assistir a uma certa diminuição desse tipo de viagens, mas no que diz respeito ao lazer, aí eu acho que nada disso vai acontecer. No dia em que tivermos uma vacina, no dia em que as pessoas se sentirem seguras, aí vai ser o que aconteceu quando abrimos agora durante uns dias os corredores com o mercado britânico. Tivemos 50 voos por dia, eu repito, 50 voos por dia do Reino Unido para o Algarve, Manchester, Birmingham, era a perfeita loucura. E, portanto, é isso que vai acontecer, mas passo-lhe a palavra para ouvir a sua opinião. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, começando por fazer uma saudação especial ao Francisco Calheiros e à Confederação do Turismo, também à Rosário, e é com muito gosto que eu participo neste webinar, procurando manter uma linha realista sobre os acontecimentos e eu não queria deixar de começar por dar umas notas prévias que talvez nos ajudem a situar as opiniões dominantes que a gente vai ouvindo no nosso país. Lembram-se do tempo em que havia muita gente, não os turistas, a dizer que havia turismo a mais em Portugal. Eu acho que hoje se percebe a consequência de termos turismo
a menos em Portugal. E a segunda coisa que eu queria aqui deixar é que não foi o turismo que criou esta crise. A seguir à crise financeira, foi o turismo um dos pilares essenciais da capacidade de recuperação do país. É absolutamente extraordinário o caminho que Portugal fez nas últimas 2 décadas, para não ir mais atrás, do ponto de vista de crescimento como destino turístico e de especialização como destino turístico. Nós, o ano passado, fechámos o ano com qualquer coisa como 49 milhões de dormidas e 16 milhões de turistas estrangeiros. Portanto, nós não resolvemos o problema, senão parcialmente, com a substituição do turismo internacional pelo turismo doméstico, dado que temos uma população relativamente pequena. E, portanto, Portugal precisa do turismo, e eu tenho a certeza que quando se criarem as condições, que são várias e têm que ser simultâneas, para ganhar confiança, o turismo vai ser essencial na recuperação do país. Dito isto, porque nós hoje, é perante estas circunstâncias que nós podemos avaliar se afinal tínhamos turistas a mais ou turistas a menos, e podemos avaliar como precisamos do turismo em condições para termos uma economia em condições. Eu gostava de dizer ao Francisco o seguinte: é verdade que a pandemia é global, como aliás quase todas foram, não é uma invenção da globalização. A gripe espanhola chegou à Espanha 3 meses depois de ter nascido nos Estados Unidos ou na Ásia, mas pela simples razão de que na altura as pandemias vinham de barco, não vinham de avião. Esta é global, como outras antes foram globais, só que eu te quero aqui chamar a atenção que uma coisa é dizer que uma pandemia é global, outra coisa é dizer que ela é simétrica. E eu aí tenho uma posição muito formada. Esta pandemia é global, mas não é simétrica. Não atinge os continentes da mesma maneira, não atinge as economias da mesma maneira e não atinge os setores económicos da mesma maneira. Só para vos dar uma linha de evolução, se repararem bem, se olharem para os números económicos globais dos 3 grandes blocos económicos, China e Ásia, Estados Unidos e Europa. Se olharem para os números do primeiro trimestre, a economia americana ainda cresceu no primeiro trimestre. 0,3%, mas cresceu. Porque, como nós sabemos, sendo os Estados Unidos um país federal, a gestão da crise da saúde pública é muito complexa e muitas vezes incompetente, mas há uma inclinação geral para colocar o interesse da economia tão acima, pelo menos, como o da saúde. Se olharem para os números do segundo trimestre, a China, que tinha caído brutalmente, para efeitos chineses, cerca de 6,8% no primeiro trimestre, já cresceu 3,2%. Não cresceu de forma assimétrica. Eu gostava de chamar a atenção que a queda das compras de bilhetes de avião na China continua perto dos 30%, e o déficit de lotação dos hotéis, em termos de dormidas, também continua 19%, creio eu, abaixo do ano homólogo. Mas, em qualquer caso, no segundo trimestre, a China já crescia quando a Europa caiu fundo. E chamo a atenção que a Europa caiu mais fundo do que os Estados Unidos. E daqui também decorre que uma consequência que é relativamente simples e que pode ser útil para a maneira como nós podemos gerir estas coisas melhor. Quem agiu muito depressa e sem grandes contemplações, e não falo apenas de países autoritários, falo de países democráticos da Ásia, geriu francamente melhor a pandemia do que quem não agiu depressa, não lhe deu importância, e com uma diferença. Os países asiáticos que geriram a pandemia bem, dentro do possível, nenhum deles fez lockdown completo. Nenhum deles fechou a economia completamente. O que agiram foi a partir,
o que agiram foi muito depressa, o processo de decisão foi muito rápido. Eu chamo sempre a atenção de um detalhe: os primeiros testes feitos por Taiwan, que conhece bem a China, foram feitos no dia 31 de dezembro, quando ainda nem sequer o famoso oftalmologista que denunciou a epidemia na China tinha falado. Mas o rumor de que em Wuhan se passava qualquer coisa grave levou as autoridades de Taiwan a fazerem testes ainda genéricos, à época, no aeroporto de todos os voos de Taiwan que vinham do Wuhan. Ainda assim, Dr. Paulo Portas, há também um problema, que é o problema da reputação. Isso leva-nos também para a questão da confiança. Com certeza. Mas, portanto, isto para dizer, quem agiu depressa saiu mais depressa de uma depressão económica. Quem agiu, como a Europa e os Estados Unidos, mais lentamente, sai mais tarde dessa mesma depressão. Sendo que, como nós sabemos, a economia dos Estados Unidos é mais flexível que a europeia. As pessoas podem ter todas as opiniões políticas sobre os Estados Unidos, mas há uma coisa que é indiscutível. Olhem para a criação de emprego em junho, em julho e em agosto. E é muito mais rápida, porque na América é muito mais fácil fechar uma empresa e abrir outra, é muito mais rápida e expressiva do que na Europa. Dito isto, a Europa fez o seu... Eu queria apenas chamar a atenção de que a pandemia é assimétrica e dentro da assimetria é óbvio que o turismo, que para Portugal, eu penso que Portugal acumula 2 números 4 que nesta circunstância são, nos colocam, nós temos que ter atenção. Na OCDE, nós estamos entre os 4 primeiros países que mais dependem, entre peso no PIB e peso no emprego, do turismo, e estamos entre os 4 países da OCDE que conseguem substituir em menor dimensão o turismo internacional pelo turismo doméstico. E, portanto, o turismo foi afetado, como disse o Francisco, muito depressa. Em março, abril e maio, os números já eram crescentemente catastróficos. E é evidente que é dos últimos setores a recuperar, pela simples razão de que depende o turismo. Eu costumo dizer, tudo o que tem a ver com a ideia de multidão espera mais tempo para recuperar e espera, pelo menos diria eu, em termos de linha geral, é muito dependente daquilo que eu acho que é o fator game changer de tudo isto, que é a vacina. Mas a ideia de que eu tenho que ir para um aeroporto com muita gente, não está lá assim tanta gente, eu já fiz a experiência. A ideia de que eu vou para uma convenção com muita gente, não há convenções com muita gente, que eu vou para um hotel onde me cruzo com muitas pessoas, seja no buffet, seja na recepção, seja nas áreas comuns. A ideia de que um avião pode estar cheio de gente e não necessariamente com distância social. A ideia comum destes setores, que andam à volta do turismo e que, no caso português, depende muito do turismo internacional e do turismo para além de Espanha. Os espanhóis são muito importantes para o nosso turismo, mas precisamente por causa da situação em Espanha, nós precisamos de acautelar os outros destinos. Tudo o que depende da ideia de multidão depende da criação de segurança e de confiança. E eu aí estou, como disse o Francisco. E assim sendo, Dr. Paulo Portas, sim. E como? Assim sendo, relativamente àquilo que pode ser feito. Sim. Eu terminaria este ponto dizendo uma coisa que me parece... Nós vamos precisar... Se o turismo é determinante para a economia portuguesa, em termos de emprego e de geração de riqueza. Se o turismo, internacionalmente, depende, mais do que qualquer outro setor, da deslocação e da ideia de que há muita gente a fazê-lo ao mesmo tempo. Se o turismo, portanto, vai recuperar mais tarde, a minha primeira conclusão, já o disse ao Francisco, que eu costumo ouvir muito como voz do turismo, é que o turismo precisa, obviamente, de planos próprios, intensos, muito seletivos, mas de planos próprios para aguentar este intervalo até à vacina, que é, repito, a meu ver, o game changer desta questão. Não é igual aos outros setores, não depende dos mesmos fatores e, portanto, tem um peso tal em Portugal que eu acho que o turismo tem que ser apoiado com planos próprios, fundos próprios, mecanismos próprios
rápidos, pragmáticos, acessíveis, para aguentar este intervalo. Repito, é um intervalo. Estou de acordo com o Francisco, para terminar. Eu acho que o turismo de lazer voltará com a confiança. O turismo de negócios ou as convenções, conferências, isso depende muito da auto-organização das empresas, da auto-organização dos setores e de nós chegarmos a um equilíbrio entre aquilo que precisamos de viajar do ponto de vista profissional e aquilo que podemos digitalizar com outros ganhos. E, portanto, mas é evidente que no mundo, eu lembro-me sempre, e com isto termino, lembro sempre de ensinar nas minhas aulas que há 30 anos atrás se vendiam 800 milhões de bilhetes de avião por ano. Este ano deveríamos chegar a 4,7 bilhões de 4.700 milhões de bilhetes de avião vendidos por ano. E, portanto, faz parte da globalização a globalização das viagens e a globalização da procura dos destinos. E Portugal, em vez de andar à procura do que não tem, deve investir seriamente naquilo em que é muito bom e muito forte. E o turismo, evidentemente, está à cabeça desse setor. Rosário, se me é permitido, Paulo, há aqui uma questão que nós temos que pensar nela. Eu estou de acordo com a análise que faz das pessoas não estarem com vontade e a falta de vontade de estar no meio da multidão, etc. Mas, independentemente do turismo, mas para a economia em geral, a minha tese é que nós temos que voltar a ter uma vida normal. A pandemia vai durar meses. E, portanto, tudo o que nós estamos a assistir, e no caso de Portugal e da Europa, começam agora as crianças a ir à escola. A movimentação vai aumentar, mas ela tem que aumentar. Não é uma questão do turismo, as pessoas têm que andar de carro, têm que gastar gasolina, gastar os carros, têm que andar na Via Verde, têm que almoçar fora, jantar fora, ir ao cinema, etc. Ou seja, a economia não aguenta. E, de facto, sim, há um perigo de haver mais pessoas infectadas? Há. Infelizmente vai haver pessoas internadas? Sim. E mais infelizmente que isto tudo, se calhar vai haver mais mortes. Mas nós temos que voltar a uma vida normal. Essa vida normal tem que ser extremamente criativa. É evidente que essa vida normal passa por situações que nós nunca tivemos, o andar de máscara permanentemente, a higienização das mãos, etc. Isso para mim é um dado adquirido. Acho que temos que aprender a viver com isso, mas a nossa vida tem que voltar ao normal. Porque não há economia no mundo que aguente isso. Só uma outra questão, porque lembro-me que o Dr. Paulo Portas também tutelava a parte de negócios estrangeiros, que neste momento para nós é importantíssimo o que é que a nossa diplomacia económica está a fazer. E nesse sentido, eu também tenho uma opinião um bocadinho crítica do que é que tem acontecido. Eu relembro que nós proibimos até ao mês passado as companhias aéreas de voar por nacionalidade das companhias, enquanto que todos os outros países era por nacionalidade dos cidadãos. Isso levou desde logo, por exemplo, em que a Emirates foi o último país para onde começou a voar, foi para Portugal, e no caso da Turkish, a sua, digamos assim, o seu hub que estava no Porto, já mudou para Vigo. Estas situações são reais. Portanto, duas questões muito rápidas, voltar à nossa normalidade e à nossa diplomacia económica. Francisco, eu vou ser eu muito... Eu se calhar acrescentava já agora o seguinte: como tive a oportunidade de acompanhar algumas deslocações que fez ao estrangeiro na altura enquanto ministro dos negócios estrangeiros, havia algumas pessoas que diziam nos bastidores, ele quando agarra o calcanhar não larga. É isso que está a fazer falta? Não, vamos lá ver. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante. Há duas coisas que eu tenho por absolutamente claras na minha cabeça sobre esta situação. Nós não podemos voltar a confinar, porque senão a economia morre. E não podemos desconfinar agora na rentrée com a mesma imprudência com que em algumas matérias desconfinámos no final de maio. Ou seja, se nós sabemos que para desconfinar, que desconfinar é essencial para a economia viver e para não termos uma crise social como aquela que se pode avizinhar. Se nós sabemos que é essencial dar garantias mínimas de segurança
às pessoas que estão a regressar ao trabalho, à escola, à administração, aos serviços, à indústria. Se nós sabemos que é preciso dar essas condições mínimas dentro do desconhecido, porque há uma grande dose de desconhecido ainda no Covid-19, nós não podemos relaxar nessas garantias. Quer dizer, aquilo que está à disposição do Estado é, pelo menos, fazer tudo o que puder fazer para ser exigente nas condições de respeito que temos uns pelos outros para podermos desconfinar e salvar a economia. E eu acho que a sociedade portuguesa se comportou globalmente muito bem durante o período do confinamento e se protegeu de casos que correram muito mal, e depois tenho a vaga sensação, é a minha ideia, dormimos um pouco na forma e de repente em junho e em julho o Estado descobriu tardiamente que ia ser julgado do ponto de vista do turismo, das viagens de avião e de tudo o que anda à volta do turismo e das viagens de avião, por um único critério de uma única instituição europeia, que é o European Centre for Disease Control, e que era um critério parcial, que provavelmente no futuro será revisto, mas que era o critério que era seguido pelos 27 e pelo Reino Unido. E aí eu acho que o Estado dormiu na forma, com toda a franqueza, e é inaceitável, do meu ponto de vista, que as quedas que o turismo em Portugal teve em junho e em julho tenham sido acentuadas pelo facto de não se ter tido uma estratégia profissional para proteger a nossa reputação e os corredores turísticos no momento em que era o último slot de reservas para o verão possível e disponível, que era junho e julho. Basta ver os números, o que aconteceu, e portanto eu mantenho fiel a este princípio. Nós não podemos fechar outra vez, porque senão a economia colapsa, e o Estado tem que fazer melhor as regras de desconfinamento, de maneira a proteger esse mesmo desconfinamento. Este, para mim, é um ponto crítico e, portanto, para mim é aí que está o equilíbrio. E eu só falei, Francisco, na ideia de multidão só para expressar de maneira metafórica a ideia de que, com certeza, que não há multidões em lado nenhum, exceto em algumas festas, mas, e mesmo assim, são exíguas. Agora, o meu ponto é que, por isso é que a questão da vacina é relevante e por isso é que as pessoas devem estar prevenidas contra esta coisa lamentável que anda pelo digital de teorias da conspiração, teorias da manipulação, para levar as pessoas a não acreditarem nas vacinas. A vacina é só, Rosário, uma coisa que é importante para as pessoas terem a noção: em condições normais, a indústria e a universidade precisam de 10 anos para chegar a uma vacina. Se nós chegarmos em 2 anos, é uma proeza enorme da indústria farmacêutica, das universidades e dos centros de pesquisa e também dos governos, na parte em que o apoiam. Porque é que esse fator, nós sabemos que se calhar vai haver várias vacinas, umas para estadios, como dizem as pessoas da saúde, moderados, ligeiros, severos, vacinas diferentes para tempos diferentes, se calhar sem eficácia de 100%, mas a existência de vacinas aprovadas por reguladores ocidentais credíveis, que seguem os princípios da Organização Mundial de Saúde, não se saltam etapas, não se pode causar insegurança deixando de fazer a fase 3 com dezenas de milhares de testes de ensaios clínicos. Portanto, vacinas aprovadas por reguladores em condições credíveis, é evidente que isso tem para o turismo, para a aviação, para os negócios internacionais, para os eventos, para as conferências, para as convenções, para a restauração linkada ao turismo, para o rentacar, para os guias turísticos, para a imensa economia que gira à volta do turismo. Isso é um fator importantíssimo de mudança, porque isso gera confiança. Há um momento em que nós passamos a saber mais sobre o vírus do que sabemos hoje e passamos a ter uma arma capaz de o conter. E por isso é que eu chamo a atenção, e eu acho que isso vai acontecer em termos regulatórios
não sei se no final de 2020 ou se no início de 2021, mas em termos de produção maciva de medicamentos, que vão ser, não se esqueçam que as vacinas são para os potenciais doentes, não é o tratamento é para quem está doente agora. E, portanto, é preciso uma capacidade de produção massiva de produtos farmacêuticos que está a ser organizada. E, portanto, eu acho que nós teremos um ano 2021, do ponto de vista da confiança, melhor, certamente, do que o ano 2020. E isso é o que é importante. Acontece, porém, Dr. Paulo Portas, nós temos que aguentar o intervalo. 3 meses. Esse intervalo é que é importante. Exato. Pronto. E esse intervalo é que eu lhe perguntava, porque, na verdade, já nos acabou de dizer que o Estado tem que fazer melhor, não é? Rosário, o turismo caiu em todo o lado. Todos disputam as sobras. Claro. E não disputam com armas igualmente leais. Há países que fizeram muito poucos testes. A pensar em junho, julho, agosto. E na sua reputação. É evidente que chocaram com a realidade de não fazer os testes. Porque não fazer testes permite estatísticas mais bonitas. Porque quem testa encontra casos, como é evidente. Quem não testa passa como vinha vindimada. Mas eles aparecem-lhe no serviço de saúde. Foi o que aconteceu, por exemplo, à Grécia. Portanto, nós temos que ter a noção de que países como Portugal, Espanha não comunicou até hoje às organizações internacionais o verdadeiro número de fatalidades que tem. Porque será? Espanha, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Grécia, entre outros, estamos a disputar os mesmos turistas. Exato. E temos que ver, eu não daria por perdidos mercados que, entretanto, se perderam, é preciso recuperá-los, e seria muito, eu acho que é preciso fazer um esforço de diplomacia económica intensiva para disputar credivelmente os mercados a partir da próxima estação turística. Enfim, agora ainda há alguns são relevantes, o turismo de Golfo. Ainda outro dia me explicavam a importância que, apesar de tudo, tem. Nós não somos especialistas em turismo de inverno. Temos que terminar, Dr. Paulo Portas, pedia-lhe para concluir. Muito bem, mas, portanto, nós vamos ter que fazer com uma cooperação estreita, uma aliança cúmplice entre o Estado e o setor privado, que é determinante no turismo, uma estratégia agressiva em termos internacionais, que seja credível, porque aqueles que omitiram dados ficaram muito mal na fotografia, porque hoje em dia esses dados depois descobrem-se e dão cabo da reputação, mas vamos ter que trabalhar a sério para não nos acontecer o que aconteceu em junho e julho. Nós não resistimos a uma segunda vaga de restrições de viagem para Portugal por não nos termos preparados suficientemente para enfrentar uma instituição, um critério e uma análise de um país feita com base nessa instituição e nesse critério. É tão simples quanto isso. Doutor Francisco Calheiros, quer acrescentar alguma coisa também? Eu sei perfeitamente que o critério é parcial, embora agora seja conveniente para nós. Nós estamos abaixo da média europeia, ligeiramente abaixo, da média europeia de novos casos por 100 mil habitantes durante 14 dias. Mas eu sei perfeitamente que o critério é um critério parcial e injusto. Mas se eu sei que é por esse critério que eu vou ser julgado, então eu tenho que me preparar. E tenho que me preparar em Londres, em Berlim, em Madrid, nas comunidades autónomas de Espanha, que também não têm a mesma realidade umas e as outras, em França, por aí fora. Nos casos correu bem, noutros casos correu pessimamente. Temos que ser completamente profissionais e não largar, como diria o outro. Doutor Francisco Calheiros. Rosário, aproveitando esta última palavra do Dr. Paulo Portas, o que eu posso garantir às centenas de pessoas que nos estão a ouvir é que do lado da Confederação não vamos largar. Estamos de acordo com o Dr. Paulo Portas, o setor do turismo foi afetado diferentemente de outros setores e, portanto, nós temos que ter medidas perfeitamente concretas, é isso que estamos a trabalhar intensamente com o Governo, quer no Programa de Estabilização Económica e Social, quer no novo plano do Dr. Costa e Silva, em que o turismo tem que ser olhado de uma maneira diferente e não seria demais pedir ao país que devolvesse um bocadinho ao turismo
tudo aquilo que o turismo lhe deu nestes últimos anos. E, portanto, nós não vamos largar e estamos a trabalhar em estreita colaboração para, sobretudo, quando vier a famosa bazuca europeia, haja um programa específico para o turismo, com medidas específicas para a capitalização das empresas, para a promoção, etc. E agradecer a todos os que tiveram a paciência de nos estar a ouvir. Muito e a terminar, eu vou apenas sintetizar aqui algumas ideias que nos foram transmitidas pelo primeiro convidado desta webconference, o Dr. Paulo Portas. Primeiro, o turismo vai ser essencial na recuperação do país. A pandemia é global, mas não é simétrica, não atinge todos da mesma forma. E dentro da assimetria, o turismo foi afetado muito depressa e será um dos últimos a recuperar, porque está ligado à ideia de multidão. O turismo precisa de planos próprios para aguentar este intervalo até à vacina. É inaceitável que a queda do turismo em junho e julho tenha sido prejudicada por não ter sido atempadamente realizada uma estratégia e por isso o Estado tem de fazer melhor. É preciso um esforço da diplomacia de forma intensiva, uma aliança cúmplice entre o Estado e o setor privado para enfrentar os próximos meses, porque, caso contrário, não será possível resistir a uma segunda vaga. E por isso agradeço agora no final ao Dr. Paulo Portas, Dr. Francisco Calheiros também pela vossa conversa e também a todos aqueles que nos acompanharam nesta primeira webconference. Não sei se ainda temos o Dr. Francisco Calheiros e o Dr. Paulo Portas em linha connosco para esta despedida final e dizer que no próximo dia 14 de setembro voltamos a este contacto às 10h30 para mais uma webconference, desta feita entre o Dr. Francisco Calheiros e o Ministro Pedro Nuno Santos, responsável pelas infraestruturas e habitação. Continuação de um bom dia para todos. Obrigada, Paulo Portas. Obrigada, Francisco Calheiros. Muito obrigada. Bom dia.